A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma semana com uma palavra do GA, uma palavra de Deus para a tua vida. Estamos trabalhando sobre os males que afligem a alma e essas semanas vamos estar trabalhando, no título Transforme a ira em motivação. Esse é o ponto, transformar um sentimento, que está ali presente em todo ser humano, que é a ira, e transformar essa ira em motivação. Para darmos início, eu quero basear o nosso estudo na palavra que está lá em Efésios capítulo 4, versículos 26 ao 32. Eu quero ler para você, que você possa estar nos acompanhando. A partir do 26 diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Transmitir graça. Ou seja, não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Pai, eu peço em nome de Jesus que através do Teu Espírito eu possa estar abrindo os nossos ouvidos, preparando o nosso coração para receber a orientação que vem do Senhor, segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, essa questão da ira é tão importante que Paulo cita lá como obra da carne e coloca a ira como no mesmo patamar de pecados gravíssimos, como a prostituição, como a idolatria, como as orgias. Você percebe a importância dessa questão da ira na nossa vida, Queridos, aqueles que praticam a ira, Paulo então fazendo essa mesma comparação em relação a esses pecados gravíssimos que eu já citei, entre outros, por causa disso, por causa da ira, muitos não herdarão o reino de Deus. Olha só, ficarão fora da herança do reino de Deus para a sua vida, em função desse sentimento, da prática da ira, a falta às vezes de controle. E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. E nós sabemos que muitos por causa da ira, perdem coisas importantes na sua vida, coisas preciosas, como o emprego, perdem oportunidades, perdem familiares, perdem saúde em função disso, perdem amigos, e às vezes pessoas amadas, como a esposa, o esposo, ou às vezes os próprios filhos, por causa da ira, a falta de domínio, falta de poder controlar esse sentimento tão presente na vida de todas as pessoas. Geralmente as pessoas ficam iradas diante das dificuldades, mas é preciso entender que elas são necessárias, ou seja, as dificuldades fazem parte da vida. A gente falou muitas vezes sobre isso. Muitas vezes a gente não consegue entender isso, e é isso que o Espírito Santo possa estar abrindo esse entendimento através desse vídeo, que as dificuldades fazem parte da vida. E quando nós encaramos as dificuldades de um ângulo diferente, de um olhar diferente, nós conseguimos vencer e conseguimos criar ou mudar ao que seria algo prejudicial, algo que seria destrutivo, em algo que seja produtivo, algo que seja motivacional. Essa é a ideia. Então é preciso entender que essas são necessárias na nossa vida,
pois nelas é que a nossa fé genuína, na verdade, é provada. É quando nós convivemos com isso, conscientes das nossas limitações, mas encarando elas, enfrentando elas, nós vamos ter aí um motivo para ser provados a nossa fé. Vê que não é o diabo que tenta, mas é Deus que prova a nossa fé genuína. Então os desafios, amados, elas revelam, na verdade, a nossa incapacidade de lidar com os nossos próprios sentimentos. Isso que é interessante. Quando a gente não consegue vencê-los, e a gente não consegue, e somos incapazes, mas nós temos, amados, nós temos o nosso amigo, o nosso companheiro, através do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita a lidar com isso. Sozinhos nós não vamos conseguir. Pelo nosso braço forte nós não vamos conseguir. Mas é através do poder do Espírito Santo que nos capacita a lidar com os nossos próprios sentimentos, entre eles a ira. É a capacitação do Espírito Santo que nos ajuda e que nos capacita, na verdade, a realizarmos a vitória sobre isso, a termos também uma visão, um entendimento diferente sobre as dificuldades e os desafios que vão aparecendo na nossa vida. É bom nós amadurecermos, isso nos leva a amadurecimento, a um crescimento, e nos leva também a sermos provados, como nós acabamos de falar, na nossa fé. Quer dizer, mesmo nas dificuldades, desafios, Deus prova em nós, vamos ver agora, se realmente o meu filho e minha filha se submete ao poder do Espírito Santo, ao poder da palavra de Deus, não sendo totalmente dominado por esse sentimento, mas que possa amadurecer, crescer e passar na prova, e avançar e amadurecer. Que o Espírito Santo possa realmente agir na nossa vida, dê espaço para a ação de Deus através do seu Espírito, para que possamos vencer esse sentimento que é acometido, que domina muitas pessoas e que infelizmente acabam tendo um fruto muito amargo em relação a isso. Então nós precisamos entender que a ira se manifesta também, queridos, de diversas formas, de formas diferentes, dependendo de cada pessoa. Um acontecimento que dificilmente afeta uma pessoa, às vezes tem um efeito bomba em outra pessoa. A gente vê isso muito nos relacionamentos, nos casais, coisas às vezes que para nós homens, a gente tira de letra. Parece assim uma coisa tão banal, às vezes para a mulher, né, ela em função dela ser mais emocional, tem um efeito bomba, e as coisas são diferentes. Então alguns, inclusive, também reagem de uma forma, ou alguns ficam se remoendo por dentro. Outros lançam olhares fulminantes, é uma forma de reação, e outros ainda ficam em silêncio, né, fecham-se como uma ostra. Queridos, são as diferentes maneiras de lidar com a ira. Faz parte da vida. O que nós podemos e precisamos entender que a ira, de certo ponto, pode ser saudável. Pode ser saudável. Queridos, toda pessoa tem, presta atenção, o direito de irar-se uma vez por outra. Temos o direito. Nós não somos anjos, nós não somos Deus, nós somos homens e mulheres, jovens e crianças, que têm sentimentos. E esses sentimentos, eles precisam muitas vezes serem jogados para fora. Nós temos esse direito, não precisamos nos fechar, não precisamos, sermos os santos, isso aí acaba às vezes entrando no nosso coração, tomando o nosso ser. Muitas pessoas se fecham como uma ostra, muitas realmente jogam para fora, alguns se remoem por dentro. Cara, isso aí acaba trazendo doenças, acaba trazendo outros problemas na vida de uma pessoa. Nós precisamos entender que nós podemos transformar isso em algo saudável, e às vezes
podemos e devemos, temos o direito de extravasar, ou seja, jogar para fora. A ira funciona como uma válvula. Nós temos que entender isso, como uma válvula de escape. Nós, às vezes, a pessoa precisa explodir, é que nem a questão de uma válvula de uma panela de pressão. Então, às vezes, ela precisa jogar para fora. Agora, como vai fazer isso? Em que momento vai fazer isso? Aí está o detalhe. Nós não vamos jogar isso para cima das pessoas, mas nós precisamos, às vezes, ter amigos, ter um discipulador, uma pessoa pelo qual você possa conversar e jogar isso para fora. Compartilhar as coisas do teu coração, compartilhar as tuas iras, os teus sentimentos. É muito importante isso, que precisa jogar para fora, que não precise ficar isso dentro de você. Por isso que nós trabalhamos na nossa igreja com o discipulado. O discipulado não só em grupo, mas às vezes tem um discipulado individual. Pessoas pelo qual você pode compartilhar, abrir teu coração e assim deixar isso, Deus trabalhar. Quando nós colocamos isso, quando nós externamos isso para algumas pessoas, para a pessoa certa, no lugar certo, nós somos trabalhados. Deus nos sara, Deus nos cura e Deus nos capacita a lidar com a situação. Então, queridos, a notícia é boa, que qualquer pessoa pode e deve controlar a ira. Nós temos que aprender a lidar com esse sentimento. As pessoas que explodem por qualquer motivo, aí precisa saber que ela pode e que ela deve controlar. Cuidado se você é uma pessoa que se explode por qualquer motivo. Qualquer momento está explodindo, está falando o que não deve. Queridos, se submeta ao poder do Espírito Santo. Se submeta ao poder da palavra. Controle os teus sentimentos, sabe? Consagre esse sentimento ao Senhor. Espírito Santo, vem e controla esse meu sentimento irado, que eu possa ser uma pessoa diferente. E eu tenho certeza que Deus vai transformar. Mas você pode e deve controlar esse sentimento que se chama ira. Alguns cometem loucuras em nome de seus direitos e convicções. Aí entra a ira, né? Porque é o meu direito, a minha convicção, eu tenho certeza, você não tem certeza. E aí se torna um pé de guerra. Queridos, nós temos que ter muito cuidado com tudo isso. Outros extravasam, né, a ira usando palavras que causam amargura e feridas profundas. Na ira, nós muitas vezes colocamos palavras que ferem as pessoas. E que palavra lançada depois para retomar. Depois que lançou, é muito difícil. Aí você tem todo um processo para poder mudar às vezes a amargura, às vezes a ferida que foi criada em função de palavras. Queridos, em nome de Jesus, vamos ser homens e mulheres, jovens e crianças cheios do Espírito Santo. Que a nossa boca, a nossa língua seja controlada pelo poder de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. Controle isso. Você pode. Não esqueça. Você pode e deve controlar a ira. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim: e nos dá uma orientação maravilhosa. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Muitas vezes nós queremos buscar a nossa justiça, sabe? E ali nós erramos, nós pecamos. O que nós fizemos? O que Paulo está dizendo? Controle, ouça antes de se irar, antes de tomar uma decisão. Ouvir com os ouvidos, preste atenção naquilo que você está vivendo, aquilo que está sendo falado. Pense antes. Por isso que ele diz, ouvir antes, tardio para falar. Pense antes de lançar uma palavra e seja tardio para irar.
Seja tardio, quer dizer, seja longânimo, o máximo que você possa deixar para frente, para que não venha cometer um erro. Muitos são prejudicados, muitos entram, né, colhem coisas ruins para a sua vida, em função da falta de controle da sua boca. Mude apenas o nome. Tu sabe que outro nome para ira é impaciência. Então tira o in e mantenha a paciência. Sem paciência não podemos ter lições na nossa vida, né? Vida para nos ensinar. Não conseguimos amadurecer. Então lições que a vida nos ensina muitas vezes nós não conseguimos aprender por falta de paciência. A paciência é o ponto-chave. A paciência é a palavra da vitória para a nossa vida. Se quisermos viver de uma forma mais completa e intensa, é fundamental, presta atenção, fundamental que pratiquemos a paciência. A paciência é o fruto do Espírito. Então, é algo que o Espírito Santo vai gerando na nossa vida. Eu não consigo com as minhas forças, mas quando eu sou cheio do Espírito Santo, cheio do entendimento da palavra, com a revelação da palavra na minha vida, eu vou conseguir, sim, através do poder de Deus na minha vida, controlar e se tornar uma pessoa paciente. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas nós podemos, nós conseguimos. Pode ter a certeza disso. A prática da paciência nos recompensa, querido, com os frutos. Olha só, relacionamentos mais saudáveis, frutos da prática da paciência. Melhor qualidade de trabalho, como o trabalho fica mais leve. Às vezes a ira, fica um clima pesado, as coisas não fluem, nem consegue trabalhar direito. Mas quando a gente pratica a paciência, somos longânimos no nosso coração, no nosso espírito, aí há uma qualidade melhor de trabalho. Maior paz de espírito, paz interior. Quando nós lançamos, queridos, a palavra de Deus diz que quem é o nosso vingador é o próprio Deus, não somos nós. Então assim, Deus no controle, descansamos nele, descansamos no nosso coração e a paz de Cristo toma o nosso coração. Provérbios 16:32 diz assim, melhor é o longânimo, olha só, melhor é aquele que tem um longo ânimo do que um herói da guerra. Olha só, ser um herói, a palavra aqui ela compara, diz que é melhor ser um longânimo do que um herói da guerra. E diz mais, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. É melhor aquele que domina do que alguém que toma uma cidade. Olha só a comparação que a palavra de Deus dá. Então, onde Deus dá o maior, né, recompensa? É naquele que é longânimo, naquele que domina o seu espírito. Troque a impaciência por paciência. Troque essa palavrinha. Troque. A partir de hoje, impaciência não me pertence mais, mas sim a paciência que é um fruto do Espírito na minha vida. Com paciência tudo se torna melhor. Em vez de ficarmos com raiva, pânico, ansiosos nas inevitáveis situações de estresse, tornamos-nos capazes de analisar as situações por uma outra perspectiva. Nós conseguimos com paciência olhar de forma mais clara, mais tranquila, mais assertiva. Se somos pacientes, conseguimos manter a calma em nosso íntimo. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor. Paciência é o macete para vencermos a ira. Algumas formas saudáveis de lidar com a ira. Eu vou citar rapidamente, que o nosso tempo é curto. Ire-se, mas não peque. A palavra fala sobre isso. Fique irado com situações. Portanto, não com as pessoas. Com as situações, não com as pessoas. Não interiorize, ou deixe, jogue para frente. A palavra fala sobre raiz de amargura. Não deixe que crie raízes, sabe? Não interiorize isso. Externe isso de alguma forma, sabe? Com calma, com paciência, com longanimidade, mas exteriorize aquilo que te desagrada, sabe? Talvez tenha o momento certo, o tempo certo, mas exteriorize. Não fique irado por muito tempo. A palavra diz que não devemos, né, nos irar, não deixar até a noite passar em relação a isso.
Cuidado com isso. Não cultive a ira. Tem gente que cultiva, que gosta de ruminar isso. Não cultive. Pense antes de falar. Controle a ira. Pense antes de falar, controle a ira. Não tome decisões motivadas pela ira ou motivada pela ira. Não tome uma atitude permanente por causa de um acontecimento passageiro. Às vezes a gente toma uma decisão por um acontecimento passageiro, toma uma decisão e aí às vezes não tem mais volta. Cuidado com isso. Quando passar dos limites, aqui vem outro macete. Peça perdão. Tenha humildade de pedir. Eu me descontrolei, eu perdi o controle, eu exaltei, eu falei o que não devia. Peça perdão. Peça perdão. Perdão é um sinal também de humildade. Perdão é algo genuíno, verdadeiro, não só um remorso, mas um perdão verdadeiro. E peça domínio próprio para o nosso amado Espírito Santo. Algumas aplicações aqui, para que possamos pensar nesse momento. Quais são as coisas ou acontecimentos que fazem você ter acesso de raiva? Quais são as coisas e acontecimentos? Pense nisso. Quais são os momentos que você se ira? Suas reações ajudam ou atrapalham a resolver as dificuldades e os seus relacionamentos? As suas reações, como você tem reagido às situações adversas? Elas ajudam ou elas atrapalham? E aí fica aquela perguntinha já conhecida, Como Cristo agiria se estivesse em seu lugar? Como Deus agiria vivendo aquele momento, acontecimento? E eu quero deixar finalizando Efésios 4:1, que ele diz assim: andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Modo digno, com humildade e mansidão, com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Que nosso Deus possa gerar isso no teu coração, que você possa crescer nesse quesito, que você possa dominar através do poder do Espírito Santo. Eu abençoo a tua vida, eu peço que o Espírito Santo fortaleça, te capacite e possa ser um vencedor, possa suportar, possa administrar. Volto a dizer, se você pode e deve controlar a ira, mas também você tem o direito de extravasar. Extravase, sim, com a pessoa certa, no momento certo. Não deixe o diabo se tirar proveito desse teu sentimento, para que possa realmente prevalecer. Quem tem que prevalecer é o poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe, tenha uma ótima semana, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz de Cristo.